Senta, que lá vem spoiler. Olá, olá, meu povo! Como vocês estão? Olha, eu tô muito, mas muito melhor agora com você aqui com a gente. Sejam todos muito bem-vindos ao Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries e tudo mais da indústria do entreter. Eu sou o Renato Sansão e já vou adiantando que no nosso papo de hoje tem dramas familiares, tem atuações que talvez sejam dignas de premiações, tem bastante emoção, tem lágrimas e tem sabe mais o quê? Tem Larissa Chileguel. Uhul! Oi, pessoal! Como é que vocês estão? Tô animada e tô cheia de emoção para compartilhar com vocês. Como diria Roberto Carlos, são tantas emoções, né, Laripós? Ó, hoje temos aqui também a presença luxuosa de Maria Paula Marques, diretamente da madrugada, lá de Singapura. Fala, MP. Olá, olá, pessoal. Tava com saudade de vocês. Eu tirei um tempo de reflexão depois de House of the Dragon. Certas digestões são necessárias, né, MP? Olha só, e fechamos o nosso apartamentinho de hoje com ele que adora um melodrama, ele que adora uma novelinha e também uma família disfuncional, JP Carvalho. Se não for pra chorar, eu nem vou. E aí, pessoal? Obrigado por me receber mais um episódio. Prazer é todo nosso, JP. E olha só, queridos, estamos reunidos aqui para falar sobre Três Filhas, ou History Daughters, filme recém-lançado na Netflix e que não é bem o tipo de produção que costuma fazer sucesso por lá, né? Até por isso, a gente achou bacana trazer e levar esse papo aqui com vocês. Mas antes, vale o recadinho para quem nos escuta há muito tempo ou para você que está aqui pela primeira vez. Olha só, gente, para receber os nossos episódios diretamente aí no seu feed, siga o SQLVS no seu tocador de podcast favorito, aproveite para dar aquelas 5 estrelinhas mágicas. E olha só, vem trocar uma ideia com a gente no Spotify ou no Instagram, @sqlvs.podcast. A gente adora receber críticas, elogios, desabafos sinceros e, claro, cartinhas de amor. Sem mais delongas, vamos nessa? I understand what a stressful situation it is. It's very nice that you're all here at a time like this. We all want your father to transition as peaceful as possible. It's nice that it's us. This is the way it should be, the way he would want it. The plan is we all will take turns watching over. You know she hasn't done a shift, right? Oh, yeah. You don't find that strange? Once we get here, she steps back from all responsibility? Your life is perfect. You got your kid. Probably gonna pop out a bunch more. No, nothing pops. There's no popping. That's not the way it is. Okay, whatever. It looks like popping to me. Muito bem, meus amorecos. O negócio é o seguinte, ó. Filmes que tratam de questões familiares complexas e passam quase inteiros aí em ambientes fechados, gelados e apostam tudo nos diálogos, são quase um subgênero do drama, né? Nessa pegada a gente pode citar aqui os dois filmes Adoráveis Mulheres, né? O de 94 e o de 2019, O Casamento de Rachel, com a Anne Hathaway quebrando tudo, Álbum de Família com a matriarca da Meryl Streep, O Deus da Carnificina, dos dois casais malucos e que a Paulinha sempre menciona aqui nesse podcast, The Father, ou Meu Pai, que deu o Oscar recentemente para Sir Anthony Hopkins, Tia Virgínia, brasileiríssimo, com a Vera Hopes arrebentando o palco no meio, e temos ainda a série da Apple TV Plus, Mal de Família, que o nosso Rafinha Veste Prada recomenda para todo mundo que quiser ouvir. Queria saber, gente, se vocês gostam, né, desse tipo de filme, que é bem característico, e se vocês têm outros exemplos legais para trazer para a galera. Mais recentemente, inclusive, eu gostaria de adicionar aqui A Baleia, né, do Aronofsky, que eu não gosto do filme, mas tá aqui porque se enquadra dentro desse quase subgênero, né, que são os bottle movies. Eu conheço isso das séries, basicamente, né, que são os bottle episodes, que são episódios que se passam em apenas uma locação, ou no mínimo de locação possíveis. Eu conheci bastante esse conceito assistindo Community, que eles têm muitos episódios assim, que eram basicamente feitos por conta de orçamento, né? A galera não tinha dinheiro para fazer série, para fazer um episódio gigante, então eles condensavam tudo aquilo dentro de um set e contavam uma história que precisa ser mais criativa e precisa ter mais atrativos para conseguir te prender, né? Porque isso pode ficar chato muito fácil. Eu quero reforçar que eu adoro esse tipo de história. E enquanto o Sansa ia falando todos esses nomes de filmes e exemplos, eu lembrei de História de um Casamento, que é da Netflix e que tem muito essa pegada de diálogos fortes, é dirigido pelo Noah Baumbach, que também roteirizou, foi indicado ao Oscar e tudo mais. E também
falando em casamento, tenho cenas de um casamento com o Oscar Isaac e a Jessica Chastain. Cara, eles estão incríveis. E assim, as duas histórias que eu tô dando como exemplo é de treta no casamento, é de um casamento que tá desmoronando, mas quando os diálogos são bons, é algo tão envolvente, a gente fica assim, ó, fissurado na tela. Eu acho muito gostoso de assistir. Falando em treta de casamento e diálogo bom, né? Eu sei que eu estou sozinho, completamente sozinho nesse podcast, mas Malcolm e Marie, também da Netflix, trata sobre isso, mas ó, faz uns 5 anos que eu tô comprando essa briga, completamente abandonado, eu e a Zendaya. Mas ó, queridos, é justamente nesse bosque, nessa árvore, nesse galho, nesse ninho que reside 3 filhas no original History Daughters. Temos aqui de forma bastante resumida, gente, a história de 3 irmãs que são super diferentes e que deixam aí suas vidas em stand-by para ficar com o pai, um doente terminal que tá aí nos seus últimos dias de vida. Elas são vividas, gente, por 3 atrizes deveras talentosas, cada uma à sua maneira, e que merece uma mini bio por aqui, né? Começando aqui, gente, pela Carrie Coon, de 43 anos, 2 vezes indicada ao Emmy e que é super conhecida aí por sua atuação nas séries Fargo, The Sinner e uma queridinha do meu coração, Leftovers. Cara, The Leftovers tá na lista de top 10 de minhas séries favoritas ever. Eu acho uma série redondinha, maravilhosa, porque não estamos falando sobre isso, gente. Carrie Coon tem meu coração e eu não sabia que ela tava no filme. Então vocês imaginam a minha cara quando eu vi a primeira cena dela já destruindo no diálogo. Eu falei, é esse o filme que eu quero assistir. Maravilhosa. E eu acho que ela consegue carregar essa personagem de uma maneira que poucas pessoas conseguiriam. Porque essa personagem aqui, ela tem tudo pra ser muito odiada. Mas a Carrie Coon, ela consegue fazer a atuação... consegue tornar com a atuação dela uma personagem gostável. E digo mais, hein, JP, a gente tá sempre aqui falando de atores e atrizes superestimados e subestimados. Pra mim, Carrie Coon é subestimada, ela é muito melhor do que pintam por aí, viu? Gente, temos aqui também a eterna feiticeira escarlate Elizabeth Olsen, a caçula das 3, que tá com apenas 35 anos e que brilhou aí na franquia Vingadores e nas séries WandaVision e também Amor e Morte. Ela é a personagem que eu menos gosto, vou ser bem sincera, assim. Ela é a irmã que me dá nos nervos, mas eu acho que ela tá ótima. Eu gosto dela da Elizabeth Olsen nessa pegada mais independente, né, fora Marvel. Eu acho que ela entrega muito e tem algumas curiosidades sobre ela, né? Que tem uma entrevista que ela diz que esse papel foi escrito pra ela, né? A gente sabe que a geração um pouquinho mais nova agora tem muito esse apego com a Elizabeth Olsen, né? Devido a ela tá constantemente aí nas telas da Marvel, mas as 3 são sensacionais e eu acho que elas fizeram uma sinergia incrível nesse filme. Eu conheci esse filme justamente pela Elizabeth Olsen porque... ela, querendo ou não, é a mais popular das 3 no momento, né? Justamente por conta da Marvel. Então, eu conheci justamente porque a galera tava comentando sobre ela tentando se desvencilhar desse papel da Marvel e pegando papéis mais diferentes. E eu queria só fazer uma recomendação de um filme que eu sou apaixonado, que é com ela. Chama Terra Selvagem. Inclusive é com ela e o Jeremy Renner. Que é um filme que eu não vejo tantas pessoas falando sobre, mas eu acho ele... muito bem feita, de uma delicadeza maravilhosa. Metade do elenco é da Marvel, porque ainda tem mais gente aqui que fez alguma ponta na Marvel, então fica essa recomendação aqui. Inclusive, né, JP, Terra Selvagem, se eu não me engano, tá também no Tudum. E pra fechar aqui, né, gente, o trio, né, das irmãs, a gente vai com a Patinho Feio, Natasha Lyonne, que aos 45 anos, né, gente, é faixa preta, interpretar ela mesma na escola Selton Mandel, né, em diversas ocasiões, e que ganhou o mundo com as séries Boneca Russa e também Orange is the New Black. Eu lembro que eu conheci ela lá em American Pie, vocês lembram? Cara, ela é um rosto conhecido que a gente fica naquela de onde que eu lembro dela mesmo? Mas é bacana porque, por mais que ela reprise os papéis nessa escolinha Selton Mello aí que o Sansa mencionou, ela se encaixa perfeitamente nessa filha. E ela traz um carisma pra ela. No início você tem um mini rancinho, assim, pelo menos pra mim. E aos poucos você vai curtindo ela e você pensa, cara, vou aí te dar um abraço. Então, ela arrasa também. Ainda na toada das entrevistas, né, que eu tava vendo do elenco, é muito interessante o trabalho de voz que ela faz, né? Ela já tem uma vozinha bem particular, assim, mas no filme você vê o quanto ela
tá com aquilo engasgado, assim, né? Então aquela constante falha na voz que você percebe ao longo das cenas. Ela é uma gigante mesmo, e os caras e bocas que ela faz sempre entregam tudo, sem absolutamente um diálogo. É maravilhoso, eu acho ela uma grande atriz, assim, ela tem um timing de tragicomédia muito bom. E é interessante, né, gente? A gente já vai falar mais na parte com spoilers, que pra mim as melhores punchlines do filme estão na boca da Natasha Lyonne. Muito bem, Pimpolhado. Ó, roteiro e direção aqui são de Azazel Jacobs, que antes desse filme aqui trabalhou em diversos curtas, nos longas poucos conhecidos The Lovers e Saída Francesa, e também na série Sinfonia Insana e Dolly Yam. E olha só, nossa resenha já vai começar com tudo por aqui, mas antes eu vou pedir para JP Carvalho ativar a sabedoria das multidões para a gente saber o que público e crítica tem achado aí de Três Filhas, que acaba de estrear lá no Tundum. Conta pra gente, JP. Sansa, passando aqui pelos agregadores de nota, a recepção tá até que bem calorosa. History Daughters conta com 7.3 de 10 lá no IMDb, 84 de 100 no Metascore, 3.9 de 5 no Letterboxd, e lá no Rotten Tomatoes tem aprovação de 98% da crítica e 86% do público. Mas chegou a hora de quê? Daquilo que realmente importa nessa bagaça, que é a opinião do Senta Que Lá Vem Spoiler. Então, começando aqui com a Dona Lari, pedindo para ela fazer as honras da casa, mas ainda sem spoiler. As Três Filhas, o novo filme de drama da Netflix. Você gostou? Amou? Ou dá pro gasto? Olha, JP, eu adorei o filme. É uma grata surpresa da Netflix. Um filme redondinho, com atuações impecáveis, um roteiro gostosinho. Aquilo que a gente mencionou antes sobre ser um filme de praticamente um set só, onde tudo se torna mais intenso ali dentro. Eu adoro esse tipo de experiência. Então a gente tem ali o apartamento, aquela externa onde a Rachel vai fumar e só. Então esses diálogos afiadíssimos e a sintonia das filhas faz com que tudo flua perfeitamente. E é até engraçado usar a palavra sintonia aqui, né? Porque elas têm um match perfeito, mas elas não estão em sintonia na vida dela. Mas essas personagens, elas se encaixam como num quebra-cabeça meio mosaico doido, que você olha de perto, não entende nada, mas quando você olha de longe faz sentido. Você, olha só, tô vendo essa imagem, sabe? Vocês se completam mesmo. E eu amo um drama familiar. Eu acho que eu nunca falei aqui, mas drama é o meu gênero favorito. Eu adoro filme que me faz pensar sobre a vida, sobre as relações humanas. E um tema bem importante aqui é a relação das pessoas com a morte, né? Pensar em morte, em despedida, em reunir irmãs. A gente falou recentemente no episódio especial da Pixar sobre o filme Viva, a Vida é uma Festa, e da dificuldade que a gente lá na mesa tinha de falar sobre a morte, né? E é uma temática que, de fato, eu me interesso muito justamente por essa complexidade. A gente não entende sobre ela, a gente não sabe o que acontece depois. A gente lida com a falta daqueles que foram. E essas mulheres estão ali tendo que lidar com o pai num estado terminal. Não se dão muito bem naquela situação da vida. A gente vai descobrir aos poucos o que acontece com elas, mas, enfim... Elas estão num momento super delicado. Então, o atrito aparece mais. Elas estão à flor da pele. Tudo é ferida à mostra ali dentro. Eu amo o filme também. Eu amo um filme independente. Eu acho que ele é um pouco mais soltos no sentido criativo mesmo. Inclusive, lá pro spoiler eu vou falar sobre uma cena em específico que é muito... disruptiva, né, ao longo do filme, e pra mim o que mais me encanta no filme é essa coisa meio teatral que existe, né, então são os planos sequências, é o caminhar pelo apartamento, são as luzes mudando ao longo do filme, então a gente tem uma coisa um pouco mais sombria, um pouco mais introspectiva, e lá pro final vai ficando um pouquinho mais claro, assim, as últimas cenas são lindas, me lembra muito um pouquinho também Amor, do Haneke, de 2012, que é um filme lindo, que também fala da temática de morte, fala sobre um casal na sua velhice, também é um filme lindíssimo, extremamente profundo, e o que mais me encanta desse filme é essa tragicomédia, esse assunto delicado, difícil, complicado, mas sempre com aquele tonzinho de
de engraçadinho às vezes, assim, mesmo não querendo, não forçando isso, mas você sente que as pessoas que estão naquela situação é uma situação muito real e de vez em quando vai sair alguma coisa que você vai acabar rindo ou achando engraçado, ou tem um clima de tensão tão constrangedor com todas as pessoas que estão presentes naquele momento que fica engraçado, sabe? Então ele é um filme muito bem acertado nesse tom e ao mesmo tempo que ele é melancólico, você consegue dar umas risadas e aí você pensa, pô, eu tô rindo, mas pode rir, tá tudo bem, é muito legal, muito bem feito. Essa coisa, né, gente, de fechar um filme ou uma série num ambiente, às vezes me remete um pouco a The Bear, que dá até uma certa claustrofobia, né? A MP fez uma careta nela, não gosta muito de The Bear, coitada. Mas olha só, quando a gente fecha no mesmo ambiente, fica claustrofóbico e as relações ficam mais à flor da pele, né? Pra mim é muito interessante a gente ver três irmãs e a gente tá entre amigos aqui, mas muitas vezes, né, gente, você que tá ouvindo a gente aí do outro lado, tem amigos, tem irmãos que passa muito tempo sem se ver, perde aquele contato da infância, às vezes da adolescência, e cada um vai pra um caminho, as coisas mudam, né? Só que diferente de um namoro, de um casamento, que você, cara, consegue terminar, né, de um momento pro outro, certas relações como irmãos, pais, filhos, grandes amizades, muitas vezes nunca terminam, né? Elas simplesmente ficam amortecidas, ficam em stand-by, ficam diferentes, porque a gente toma caminhos diferentes, né? A gente tem a irmã caçula, que é o caminho convencional, de ter uma filha e o marido, o relacionamento tá super ok, e se bobear vem mais filho aí, e ela aparenta ter uma vida perfeita, mas será que essa vida é perfeita? Né? O que chega pros outros? O que ela leva para casa dela e para a família, né? Achei legal que a Maria trouxe alguns detalhes de fotografia que vão lembrar alguma coisinha de meu pai, né? Meu pai é até mais trabalhado nesse sentido e tal, com os joguetes, a montagem e tudo mais. Mas aqui é bem interessante também o detalhamento, como os pequenos cenários são minuciosamente construídos, a poltrona que vai ter um papel muito interessante. E eu vou falar mais ali nos spoilers, mas a gente tem uma mini participação praticamente de uma fala só do Jovan Adepo, né, um ótimo ator que estava lá em Watchmen, que estava em Olhos que Condenam, que estava em Babilônia, recentemente também em O Problema dos Três Corpos, que a gente falou nesse podcast. Mas, cara, a fala dele é o que muda o filme, né? Muda a percepção e você fala assim, caramba, né? Ele tá na porta, será que ele vai ter coragem de peitar, né? A chefona, a matriarca, a irmã mais velha? E ele vai. E ele vai fazer isso com uma elegância. A gente nos spoilers traz isso mais detalhadamente. Mas, cara, me agrada muito, muito interessante a Netflix ir pro independentão, que normalmente não é o que a gente encontra lá no Tudum. Eu só espero que mais gente tenha a oportunidade de ver, por isso que estamos trazendo nesse programa, mas que a Netflix dê atenção nas divulgações, recomende para mais pessoas e até mesmo que o boca a boca faça um filmaço como esse, viu? Chegar para mais gente, vale a pena. Eu também amei o filme, não tem como, eu não sabia nada, eu descobri justamente pela Elizabeth Olsen e fui assistir sem saber nada, eu tinha visto o pôster e só. E me surpreendi muito, eu achei muito bonito mesmo. Como a Maria Paula falou, tem uns ares ali de teatralidade muito grande, e por isso até que eu citei A Baleia no começo, eu também não gosto, mas é como se eu estivesse assistindo uma peça de teatro, sabe? E isso tem seu ponto positivo e seu ponto negativo. Tem muitos diálogos, o que pode ser muito perigoso se você não tiver boas falas, né? Se você não tiver um bom roteiro e se você não tiver uma boa atuação. Então isso pode se tornar chato muito fácil. Porém, com essas ótimas atrizes, a gente consegue ter um filme muito bom, né? Eu gosto muito de como a direção e o roteiro, eles basicamente entram de comum acordo. Ambos, tanto a direção quanto o roteiro, são do Azazel Jacobs, então meio que toda a visão que ele tinha pro filme, ela tá ali, né? Ele aperta a própria mão ali e entrega o filme pras atrizes, né? Todas as atrizes ali são o foco desse filme. E me surpreendeu bastante. Eu gosto da atuação, eu gosto do roteiro. E uma curiosidade, eu gosto muito da trilha sonora também, ou da falta dela em muitos momentos, né? Um filme bem naturalista, assim, ele é bem cru. Em alguns momentos você não tem trilha sonora, só o som ambiente e o diálogo. Mas a composição do filme foi feita pelo Rodrigo Amarante, pelo nosso ex Los Hermanos. Ele compôs a trilha sonora e algumas faixas também. A última faixa do filme é uma composição dele. Então fica aí o nosso toque brazuca para esse filme. Uma coisa que me é muito familiar desse filme é todo esse tema sobre finitude da vida, sobre esses momentos finais de uma tragédia anunciada, mas que você
não sabe como lidar, né? Isso é muito palpável em alguns aspectos na minha vida. Eu também tenho mais 2 irmãs, eu não sou uma irmã, mas tenho 2 irmãs, que temos uma diferença de idade meio grande, assim, meio significativa. Então, essa questão de se amar, e se odiar é uma palavra muito forte, mas se amar e se estranhar ao mesmo tempo é muito comum pra mim, sabe? Eu daria minha vida pela minha irmã, mas às vezes eu não quero passar uma tarde inteira com elas, sabe? Porque é desgastante demais. Então, tudo isso dentro dessa questão familiar de você ter um pai morrendo, mas eu gosto muito dessa dinâmica familiar e como esses arquétipos dessas irmãs, porque elas são arquétipos, né? É o arquétipo da irmã mais velha, a irmã do meio e a irmã mais nova. E esses arquétipos, eles vão se quebrando com o tempo. Algumas questões vão se reafirmando, mas você entende a justificativa do porquê aquilo está se reafirmando. Você entende porque a personagem da Carrie Coon é tão restritiva e ela é tão, em alguns momentos, até abusiva, mas é porque ela perdeu a mãe muito nova e ela teve que assumir essa família. Ela teve o pai ali, provavelmente, num período de luto, com a irmã mais nova tiracolo, sem saber o que fazer. Então, você vê nos momentos que ela tá ligando, que o marido dela liga pra ela, dizendo, nossa filha não quer fazer tal coisa, só que ela tá muito longe. Ele tá ali com ela, mas ele não pode tomar essa atitude, tem que ser ela. Então a gente entende o motivo dela ser tão, né, entre aspas, castradora de todos, porque se ela não fizer do jeito dela, não vai ser feito. A atuação da Elizabeth Olsen, ela me incomoda no início, justamente pelo ar de teatralidade, por ela ser tão... a forma como ela gesticula, a forma como ela é comedida, mas isso vai se quebrando também, e quando chega no final eu já comprei aquele personagem, porque eu entendo o que ela está passando no meio daquelas 2 irmãs. E é isso, cara. A Natasha Lyonne tem um personagem muito difícil também, eu vou falar mais com spoilers depois, mas ela tem um personagem muito difícil, porque como o Sansa falou, ela interpreta ela mesma, porém não. Ela interpreta ela mesma, mas com muitas camadas soterradas ali, sabe? Então é isso, eu adorei o filme, meu Deus do céu, parabéns. Já vou liberar os spoilers aqui, gente, mas eu queria trazer uma breve historiazinha familiar. Não faz tanto tempo assim que eu perdi minha avó, e minha avó teve 4 filhos, né? São 2 homens, 2 mulheres, um deles é meu pai. E a gente foi até o Rio de Janeiro, né? Minha avó já tava numa situação próxima à do pai das meninas aqui no filme, e foi, né? Foi a família, foram os 4 filhos e tal, e lá se foi minha avó. E teve uma situação, bem nessa coisa de tragicômica, JP, que os 4 irmãos estavam conversando no sofá da casa da minha avó, fazendo um balanço, assim, de quem que ela gostava mais, quem era o favorito dela, quem era o mais mimado. Só que a gente tá falando de adultos, né, na faixa dos seus, 60 anos, em média, né, na média tem mais velho, tem mais novo e tal. E era muito interessante pra mim, entre aspas, de fora, ver esse debate, ver essa discussão. Porque tinha gente com mais saudade, tinha gente que, queria muito ter falado isso e não falei tudo que eu poderia ter falado. E o filme tem muito disso, né? Cara, fala, desembucha, põe pra fora. Vai ser o namorado de uma das filhas que vai falar o que ela não consegue falar, né, pra se impor. Então eu acho isso muito interessante e acontece na vida real. E tem uma frase lindíssima no filme, mas eu acho que vale a pena a gente dar o nosso anúncio de spoilers antes. E atenção, pessoal, a partir daqui a gente vai falar sobre spoilers do filme. Então, se você não assistiu, tá dado o recado. Muito bem, Pipolhado. Agora que o Marcudo liberou os spoilers, a gente pode falar com mais detalhes aqui de roteiro, direção e, claro, das 3 grandes atuações desse filme que vem sendo muito ovacionado pelos festivais mundo afora, e quero saber quem começa, hein? Cara, eu acho a atuação da Carrie Coon a mais pesada no âmbito de realmente pesar o ambiente mesmo. Então eu gosto muito como ela segura e ela tem essa feição, né? Você pode ver a feição das 3, é muito perfeito pro personagem, né? Então ela tem essa feição dura, essa feição mais fechada, então você percebe que ela é uma personagem muito fechada e já muito irritada desde o começo. Você sempre vê as ruguinhas no meio da sobrancelha, assim, daquela pessoa que tá sempre com o rosto um pouco contorcido, e tá contorcido porque ela tá achando um absurdo várias coisas que estão acontecendo, porque do jeito dela, né, é bem... Como o pessoal já comentou, mandona, ela quer controlar a situação, e eu vejo... Mas pra mim, foi muito rapidamente, eu associo ela à personagem da Natasha, né? Pra mim, elas são muito parecidas, e elas são parecidas no sentido de... As duas
parece que fogem do que elas sentem, cada uma da sua maneira, né? A Rachel, da Natasha, né? Ela foge saindo do apartamento mesmo. Ela precisa sair dali pra poder puxar o seu baseado e sair, ficar ali imersa naquela coisa dos jogos, daquelas apostas. Então, ela tem essa sensação de fracasso, né? Eu acho que ela se sente um pouco fracassada entre as duas, apesar do diálogo ser um pouquinho mais claro com a personagem da Elizabeth Olsen, né, com a Cristina. Você vê que a Kate, ela controla a situação e ela fica hiper focada, né? Então ela tá hiper focada em assinar o termo, ela tá hiper focada em fazer comida, ela tá hiper focada em criticar alguém. Então, assim, ela tem esses hiperfocos. A filha que não é filha biológica, mas foi criada com elas e que pra ela a única figura paterna é aquele cara que tá morrendo e que ela cuidou por todo o tempo, né? Enfim. Então você vê que é muito bonito realmente esse diálogo, que eu acho que o Sansa vai comentar um pouquinho mais, que elas têm, que é onde também é a segunda virada do filme, né? A primeira virada é o grande discurso maravilhoso que chega lá, pô, gente, pelo amor de Deus, olha um pouco além do seu próprio umbigo, né? Ela tava aqui o tempo todo, ela viu o pai definhar. E a outra tava lá tomando cogumelo, sabe? Ela contando dos legumes verdes. Eu tava exatamente igual as outras duas irmãs na mesa, tipo, Mona, o que tu tá falando? Quem quer saber disso? Ela falando da Mirabelle. Gente, que ódio dessa cena. Mas enfim, a Elizabeth Olsen tá maravilhosa, realmente, porque ela parece a Wanda ali, ó, desconexa da realidade, criando um mundinho paralelo na cabeça dela, né? Então, pra mim, a atuação das três é simplesmente perfeita, e a Carrie Coon aí, pra mim, é sensacional. Vou começar falando aqui do quanto eu gostei da conduta dos enquadramentos e dessa montagem do filme. Porque a primeira cena do filme é a Carrie Coon falando sozinha, né? Ela tá praticamente fazendo um monólogo ali. Até a gente descobrir que ela tá falando com a outra irmã, demora. E o filme, de um modo geral, ele vai isolando essas irmãs nos enquadramentos e deslocando elas para os cantos das telas. Então a gente vê que elas estão sozinhas. Às vezes elas olham para o lado de fora da tela como se estivessem realmente sendo empurradas ali. Elas estão juntas num apartamento pequeno, ali, cuidando do pai, mas elas não estão conectadas. E aos poucos elas vão sendo colocadas dentro dos enquadramentos juntas, à medida que os diálogos vão aumentando, que a relação vai pelo menos dando a oportunidade delas se relacionarem de uma forma melhor. E é bacana que antes disso acontecer, às vezes elas podem ser separadas na tela, estando sozinhas por uma coluna, por uma parede, aí aparece a outra irmã no outro canto. Então existe realmente algo psicológico e físico entre elas ali. O próprio apartamento faz isso. E pegando o gancho do que a Maria colocou aqui, até pra enaltecer a atuação da Elizabeth Olsen, eu adorei a Cristina dela, tá? É uma personagem, sim, que ela é chata, ela dá nos nervos, mas é bacana ver a forma como ela equilibra a relação entre as outras duas irmãs. Porque ela tá ali tentando agradar o tempo todo, ela puxa qualquer assunto, né? Seja o nome da filha, qualquer trivialidade, ela quer... Sabe aquela coisa de que o silêncio pra ela vai incomodar mais? Porque ela não tá à vontade, então ela puxa qualquer conversa? Só que a gente vai descobrir que essa insegurança dela é justamente porque ela foi a pessoa que recebeu menos atenção do pai. E ela é a pessoa que busca isso o tempo todo, tanto das irmãs, quanto ela que vai no quarto ver o pai o tempo todo. Ou seja, ela continua querendo essa atenção. E cada uma viveu uma história diferente com aquele pai. É uma única pessoa, mas o amor que elas receberam foi diverso, né? E o obituário tá lá para escancarar isso nas histórias que a Kate vai escrevendo e vai lá, tipo, escreve, apaga, reescreve e fica encucada com isso. Na verdade, é uma desculpa, né? Mas ela quer ouvir das irmãs também. Tipo, ela tá ali impondo certas coisas, mas ela também quer que as demais irmãs compartilhem esse momento com ela. Eu acho muito bacana no final do filme, quando a filha que não é biológica e que tá lá no obituário como tipo, ele assumiu uma outra filha. E aí no devaneio o pai fala, ela é minha filha. Não tem essa conversa. E elas realmente vão desmontando isso e vão recebendo uma outra com carinho. Que na verdade a gente não sabe exatamente o que aconteceu pelo caminho, mas a gente sabe que é uma relação de afeto, que houve dificuldades, é claro, mas elas têm essa conexão, elas não querem perder isso. E quando a gente põe em pauta que elas perderam as mães, né? Foram duas mães,
e elas tiveram que lidar com isso, e o pai tendo que intermediar toda essa relação, cada uma foi seguindo o seu caminho. E aqui, não era filha biológica, justamente a que acabou ficando em casa pra cuidar desse pai, né? Então, eu acho muito bacana como a direção vai montando isso, colocando essas irmãs ali em tela e trazendo essa vontade que a gente tem de ver elas bem nessa despedida com o pai. Gente, eu acho que vocês falaram super bem de duas das irmãs, eu vou complementar com a terceira, vivida pela Natasha Lyonne, que foi uma atriz que me incomodou por muito tempo, por ser esse mesmo personagem maconheiro, rouco, doidão, vibes e tal, e era sempre a mesma coisa. Mas é legal a gente lembrar aqui, né, gente, que ela concorreu a melhor atriz por 3 séries diferentes no Emmy, né? Então a gente teve ela em Orange is the New Black, fazendo este papel, em Boneca Russa, onde ela brilha demais, e também em Poker Face, né? Que a distribuição aqui no Brasil ficou meio comprometida, então pouca gente assistiu, uma série fantástica, onde a Natasha Lyonne tá muito bem. Gente, eu acho muito difícil, particularmente, para uma pessoa que é mais da comédia, extrair um bom drama. A gente vê isso com alguns atores, algumas atrizes, uns são bem-sucedidos, a maioria não, e cara, é foda fazer isso, porque você está sempre pronto para rir daquela pessoa, ou com aquela pessoa, no caso da Natasha. E ela consegue, em algumas cenas aqui, cara, ir muito longe, como a Lari e a Maria falaram, sem falar nada, né? Só com as expressões, só com o olhar, só sentindo do tipo, porra, fui eu que estive aqui vendo a porra dos jogos com o papai. Eu sabia do que ele reclamava, tanto é que ela vai ditando pra irmã mais velha o obituário do pai. Como ele era na vida real. Porra, é foda escrever um obituário. Gente, é um tweet da vida da pessoa que acaba de morrer, no caso, seu pai. Então eu acho que o filme, né, usando uma expressão que o Marcudo adora falar, é uma carta de amor à relação fraternal. Muito bonito nesse sentido também. Eu acho que a atuação da Natasha Lyonne aqui é a mais diferente justamente por ela fazer um papel que parece o que ela sempre faz, mas não é. A Lari, eu acho, também falou sobre... A gente tem 2 sets, que é o apartamento e o lugar onde a Rachel vai fumar. E por que ela fuma lá embaixo? Porque a irmã mais velha proíbe ela de fumar no apartamento. No apartamento que é dela, mas a irmã proíbe. Mas ela sabe que ela não pode fumar ali embaixo. E eu sempre achei que isso ia ser meio que um arma de Chekhov ali, porque o cara sempre fala, a polícia vai chegar, eu vou ter que chamar a polícia. Eu esperei em algum momento a polícia aparecer, mas a polícia não apareceu. Mas ela prefere sair da própria casa, ela prefere sair do lar dela pra evitar esse conflito, justamente porque ela não se sente parte da família. As irmãs, as 2 irmãs, né, a Kate e a Cristina, elas falam na língua do P. Elas têm literalmente uma língua só pra elas 2, coisa que a outra irmã não tem. As 2 irmãs saíram de casa e deixaram ela ali sozinha com o pai, e chegando a ponto de precisar de cuidados paliativos, porque ele realmente tá no fim da vida, e elas só chegam nesse último momento pra serem salvadoras, pra chegar ali e dizer, eu estou fazendo tudo, e a Rachel não faz nada, se abstém dos cuidados ao nosso pai, sendo que ninguém se põe no lugar de excluída que ela tá. E elas fazem isso, às vezes, não de propósito, como a Cristina. A Cristina não tenta excluir a Rachel, mas ela tem uma ligação muito mais forte com a Kate, né? Então, isso se dá por diversas camadas que eu acho que a Natasha Lyonne faz um papel maravilhoso. Ela precisa desse empurrão do Benji ali pra ter algum ponto de partida para ela poder falar o que ela precisa falar, né? Os jogos que ela faz e que ela posta é o único momento que a gente vê ela meio que entrando no quarto do pai para falar sobre os jogos. Não é necessariamente algo que ela faz porque ela quer, mas é porque é uma das maiores ligações que ela tem com o pai. Eu acho isso muito bonito, cara. Eu acho isso muito bonito. Ela não cai no caricato em nenhum momento, e eu acho que é muito interessante como ela constrói essa personagem que é, pra mim, a mais real das 3 irmãs. E sobre a famosa parte do pai, né, que, assim como o Sansa falou da frase dele, de que a morte nos filmes e nas séries ela nunca é representada de forma fidedigna, porque a morte em geral é ausência. Logo depois desse momento, a gente tem uma cena com o pai, que não tinha aparecido até então. Eu acho isso muito bonito, porque é o roteiro mostrando a gente que, apesar daquela ser uma relação que parece ser muito verdadeira, ainda assim é um filme. Ainda assim, é uma construção fantasiosa de algo. A gente tem ali naquele momento a forma não apenas de a gente conhecer quem é essa figura que estava ausente, apesar de estar, né, sufocando as personagens com a presença dele, ele não aparece em tela, mas a partir dessa frase
quando a gente se dá conta de que a morte, na verdade, é ausência, ele aparece pra mostrar a gente, ó, ele não tá morto ainda, tá? E tem uma sequência maravilhosa, cara. Eu acho a cena muito linda e realmente causa um pouco de estranheza no começo. Porque já começa estranho que ele fala, depois de o Angel ter dito que ele provavelmente não recobraria mais a consciência. Então ele fala e elas tiram ele da cama e levam ele pra sala e aí ele começa a falar. Ele levanta, ele vai servir uma bebidinha, ele começa a falar tudo o que aquelas irmãs precisavam saber, que na verdade elas se amam, elas só talvez esqueceram disso. Elas deixaram com que o tempo e com que as mágoas não ditas fizesse com que essa relação fosse pro inferno. Mas isso não acontece na vida real, porque ele morre. E ele não consegue dizer isso. Então esse filme, além de falar sobre fim da vida, sobre morte e responsabilidade e sobre a perda de alguém querido, é também sobre o início de, provavelmente, uma reconstrução dessa relação das três irmãs. Eu li uma crítica, eu não lembro agora de quem foi, então, mas não é plágio, estou dizendo aqui que eu li uma crítica que fala que assim como Freud fala, a morte dos pais é o início da nossa reconstrução. A gente não vai se conhecer nunca de verdade enquanto a gente tiver essas figuras, porque só depois disso a gente pode mostrar quem a gente realmente é. Então eu acho que talvez isso seja o início dessa relação. Eu acho muito bonita a cena delas sentando na cadeira do pai, na poltrona do pai no final. E parece que a partir dali se forma um vínculo de fato, porque elas deitam uma no colo da outra, elas se abraçam. Então eu acho muito bonito, eu acho muito delicado. Esse filme me surpreendeu muito. Cara, eu tava pensando o quanto as pessoas da nossa família, os nossos pais, é tudo representação, né? Essa relação de que o filme é uma representação. O que o JP falou antes. Mas o que a pessoa é, no caso aqui o pai, não é exatamente o que ele representa para aquelas filhas. Então, aquilo que ele fala, que elas não ouviram na verdade, e que está muito envolto com a imaginação e como que elas gostariam que tivesse sido idealizado aquele pai, é aquilo que a gente recebe também, mas que nunca é e será aquilo que realmente é a pessoa, da mesma forma que a gente faz com aquelas pessoas que a gente gosta. Nunca é, o que a Lari é, mas o que ela representa, o que eu faço o outro sentir. E a mesma coisa o pai para com essas filhas. Eu acho que a cena do pai também é um fechamento para o próprio telespectador, né? Conhecer quem é o pai, a figura do pai. E o próprio Azazel comenta que ele não sabia se essa cena faria sentido no roteiro, né, quando ele estava escrevendo, então ele também teve essa estranheza, assim como nós tivemos, mas que ele sentia que era necessário, principalmente pro espectador. Eu acho que pra gente, de fato, entender as irmãs, a gente precisava daquela cena do pai. Então eu acho que também diz muito sobre nós e como nós vamos interpretar o restante do filme também, do que sobre essa alucinação, e isso é a magia do indie, né? Só um filme independente faria isso no meio do... quase no final, de um jeito bem maluco, mas eu amei. Muito bem, meus queridos, levando em conta que esse podcast aqui sempre faz uma cobertura de caramelo de tudo que tem chance de chegar no Oscar, né? De chegar pertinho, de abocanhar uma estatueta, quero saber se vocês acham que Três Filhas tem alguma chance de receber ao menos algumas indicações, lembrando, né, que a Netflix sempre injeta uma graninha extra nessa época da temporada, né? Gente, talvez alguma coisa ali em roteiro, uma atuação ou outra, ou vocês acham que só de ficar aí nas premiações do circuito indie tá bom demais e é isso? Conta pra gente, JP. Olha, depois da indicação de Maestro pra todas as categorias que ele concorreu ano passado, eu não duvido de nada da Netflix. Mas eu espero que pelo menos o roteiro seja reconhecido. Eu curti muito realmente a trilha sonora, e não é só por conta do Rodrigo Amarante, mas eu acho que ela encaixa no filme de uma forma que transporta a gente junto sempre que toca alguma coisa e sempre que falta também a trilha sonora, né? Então eu acho que trilha sonora, queria roteiro e também queria Natasha Lyonne, só aí pra completar. Calma lá, vamos com calma, vamos curtir ali o filme e não vamos prejudicar a experiência de quem quer só assistir um filme bacaninha no final de semana. Eu tô com a Lari, mas eu já consigo ver, sabe, quando saem os indicados, tem a fotinho, aí vai lá, corta ali pro jantar e a pessoa dá um tchauzinho, a Natasha Lyonne, né, com aqueles looks dela diferentosos, né, JP, dando um tchauzinho de repente, sendo uma das 5 indicadas, pelo menos aí, a coadjuvante. Tudo muito bem, mas só chegou a hora da gente dar as nossas notinhas por aqui, hein?
sem expectativas, viu, dona Lari? Pé no chão. De 0 a 100, eu quero saber quantas poltronas amarelas vocês dão pro Oscarizável. Será? 3 filhas, que chegou meio tímido, mas tá esperando todo mundo lá na Netflix. Quero saber quem começa. Gente, eu vou dar 83 poltronas. Eu acho que é um filme muito redondo mesmo. Ele é um filme muito bem pensado, com essa tragicomédia que é difícil de se fazer, e você fica envolvido nessas 3 personagens, e você tem esse fechamento, essa reconciliação junto com elas no final. Então, ele é um filmaço, sim, e eu acho que 83 é bem justo pra ele. Olha, eu fiquei muito na dúvida qual nota eu daria, mas eu tenho que ser honesto com meu coração e eu vou dar 90 poltronas amarelas. E eu vou ficar no meio termo, mais próxima do JP, vou de 87 poltronas amarelas. Vamos ver o que o Sansa vai se virar aí. Gente, menos é mais. Menos é mais. Não precisa inchar elenco, não precisa de name dropping, não precisa de direção mirabolante, sabe? Não precisa falar assim, custou 200 milhões. Não, gente, um bom roteiro com boas atuações, igual a filme memorável. Vou usar a palavra memorável e eu acho que eu vou revisitar esse filme em breve. Eu vou deixar o Três Filhas aqui com 89 poltronas amarelas. Muito bem, consultando a calculadora do Senta Que Lá Vem Spoiler, chegamos à média de 87 poltronas amarelas para Três Filhas. E é isso aí, minha gente. Olha, nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que nesse podcast aqui, todo mundo é bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde e tem voz ativa, hein? Deixe seu comentário agora mesmo, que a gente lê todos por aqui e vai adorar saber a sua opinião sobre Três Filhas e também vários outros filmes de dramas familiares que a gente por aqui adora. Certo, dona Lariposa? Certíssimo, galera. Que conversa boa, que papo gostoso, que venham os próximos. Um beijo e até mais. Foi incrível, obrigado, pessoal. Assistam esse filme e espero os comentários de vocês aí sobre. Obrigado, pessoal, por mais um episódio. E se você quiser me ouvir falar sobre mais outras coisas, me segue lá no @LDMCpod. E até o próximo episódio. Assistam esse filme e não esquece de comentar com a gente aqui o que você achou. Neste programa e em quase todos os outros, utilizamos áudios de Casimiro, Choque de Cultura, Isabela Boscov, Medo e Delírio em Brasília, Vai Dar Namoro e The Office. E se você gosta do SQLVS, conhece alguém que quer criar o seu próprio podcast, faça como a gente aqui. Acesse sonicapodcasts.com e manda um zap que o pessoal lá, é gente boa demais. Valeu, beijo, fui!